uma leitura bíblica. Gênesis capítulo 24. Chamaram Rebeca e disseram: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e seus varões. E abençoaram a Rebeca e disseram: ó nossa irmã, seja tu em milhares e milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha no caminho do poço de Lá-ai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Amém. Meus amados irmãos e amigos, nós temos uma história bíblica de um pai que tinha o seu único filho, e que aquele rapaz chegou à idade do casamento. E aquele pai chamou um dos seus empregados de confiança, o principal, e pediu que ele fosse à procura de uma esposa para o seu filho. E ele fez um juramento que ele traria uma esposa para o seu filho que fosse da mesma parentela. Da mesma parentela. Isso quer dizer da mesma parentela. Hoje nós analisamos da mesma parentela, que é a mesma igreja, o mesmo povo. Eles são da mesma igreja. E aquele servo prometeu e fez um voto, colocando a sua mão debaixo da coxa de seu patrão, de seu chefe, que era Abraão, e ele partiu à procura de uma noiva. E ao chegar na terra em que essa jovem morava, antes de chegar ele fez um propósito com Deus. Se acontecesse assim, 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 seria a pessoa ideal para o filho do seu patrão. E ao chegar nas proximidades, cumpriu-se corretamente tudo aquilo que ele conversou com Deus, aconteceu. E a escolha caiu sobre Rebeca, de uma família grande, de várias irmãs. E ali eles se conheceram, aquele servo, e contou a história para aquela jovem. Qual era o seu propósito de estar ali no meio daquela família. Contou todo o propósito, que precisava de uma jovem para casar com o filho do seu patrão. E aquela jovem levou aquele senhor até a sua casa e conversaram ali com a família, e ali fizeram um tratado que Rebeca iria ao encontro do seu futuro esposo. E ela partiu. Antes de partir, fizeram uma reunião, assim como nós estamos aqui nesse momento. Aquele pai fez uma reunião com a sua família. E o papai perguntou para aquela jovem, e
chamaram a Rebeca e disseram: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Eu peço que o pastor Rui vire aqui para o Robson, dê uma olhadinha assim nos olhos dele. Agora você pergunte para a sua filha, diga assim: irás tu com este varão? Irás tu com este varão? E naquele momento prepararam a viagem e partiram ao encontro do seu noivo, do seu futuro esposo. E diz aqui a palavra: Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde. Então aquele jovem, o Isaac, que seria o futuro esposo de Rebeca, ele também era um rapaz que orava. Eu tenho certeza que o Robson, ele já conversou com Deus, ele já orou. São 2 anos e meio, né, de namoro. Com certeza já conversou com Deus e teve uma conclusão que ele deve casar. Então o Isaac, ele ia orar no campo e ele estava esperando ansiosamente a chegada da Rebeca. E todo dia ia no campo fazer uma oração e orar, e olhava em direção à entrada daquela fazenda para ver se a sua Rebeca estava chegando. E naquele dia que ele foi orar, na tarde, ele levantou os seus olhos e eis que ele viu aquela comitiva, aqueles camelos vindo. E a Rebeca, que estava lá em cima daquele camelo, ela olhou e perguntou para aquele senhor que estava lhe conduzindo: quem é aquele rapaz? É o Isaac. Quando ela viu, ela pegou o véu e cobriu-se. E aquele varão saiu ao encontro da sua futura esposa. E aquela jovem pegou um véu, cobriu o seu rosto. Esse véu simboliza a virgindade. Aquele véu só seria tirado de cima do corpo daquela jovem só depois do casamento. Era um costume entre aquelas famílias. E aquele jovem foi ao encontro, ela foi ao encontro, e eles se encontraram e se abraçaram. E com certeza houve aquele beijo gostoso, né? Naquele encontro. E ela foi levada até a casa de seu pai e de sua mãe. E ali houve aquela comunicação entre a família, assim como também está acontecendo nessa manhã. A família de Robson e a família também da Érica. São famílias que se conhecem, que são da igreja, que têm um conhecimento. E ali eles entraram em um acordo para preparar a festa do casamento, ficaram noivos. E diz aqui a palavra, no verso 67, Isaac trouxe-a para a sua tenda, para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Esse versículo 67 é só depois que vai acontecer. Tá? E pode levar para a tenda, para o quarto, né? Isso depois, quando for no casamento, depois do casamento. Eu quero, nesse momento, desalianças. Grande, né? Aqui estão as alianças. Essas alianças é o símbolo imutável do vosso amor. Não é apenas uma aliança, um metal valioso, mas simboliza o amor de vocês
simboliza também o respeito, a sinceridade. Quando a aliança fica no dedo, está dizendo, eu estou noivo. Eu estou noivo. Eu não posso mais namorar com ninguém. Às vezes o rapaz está noivo e às vezes quer dar uma fugidazinha, né? Não, agora não pode mais, nem a menina não pode, né? Porque agora tem uma aliança, não tira e coloca no bolso, também não pode. Isso aqui chama-se respeito mútuo. Respeito um com o outro. Para muitas pessoas isso aqui não tem muito valor. Mas para nós que conhecemos a Bíblia e respeitamos a palavra, para nós tem um alto significado, é a aliança. Noé, quando terminou o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, um pacto. E vocês estão fazendo nessa manhã um pacto. Que pacto é esse? O pacto do noivado. E o que vai dar o sinal do noivado são as alianças. Então nós vamos agora orar pelas alianças. Levante sua mão, nós vamos orar pelas alianças. Abençoe. Nosso Deus, nosso Pai eterno, eu quero te apresentar nesse momento essas alianças que irão servir para a união desse casal, para proclamar o noivado, Senhor, para que a tua igreja, os seus amigos, suas amigas, possam ver que há um compromisso na vida desse casal. Abençoe essas alianças, abençoe esse casal e dá a tua bênção no nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Convido o Eric para vir mais aqui. Convido a mamãe para colocar aliança. Convido o noivo para ficar aqui junto comigo. Coloque sua mão no Senhor da palavra. Nós vamos agora orar, concluindo o laço do noivado entre esses dois jovens, Robson e Érica. E diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também diante dos pais e diante das testemunhas aqui presentes, Robson e Érica estão noivos, com a responsabilidade diante da igreja e diante da sociedade. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nesse momento eu quero te apresentar esses dois jovens, quando as mãos estão sobre a tua palavra, quando eles estão assumindo um compromisso diante de duas famílias, o compromisso do noivado, a responsabilidade de serem fiel um ao outro, de manter o corpo em fidelidade, de tirar aquele véu apenas depois do casamento, sem a união de corpos, que seja depois do casamento, Senhor, da graça, da sabedoria esse casal e fidelidade à tua palavra. Que eles sejam sempre fiéis um ao outro, unidos pelo laço da responsabilidade, através dos símbolos, que são as alianças que simboliza também o noivado e o compromisso na vida desse casal. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os declaram noivos. Os dois podem se beijar. Beija de novo, pra não bater o foco. Vamos tirar aqui uma foto aqui para registrar.
Você tá bem normal.